Olá, ouvintes da Rádio Web, sejam todos bem-vindos ao programa Metamorfose Financeira. Eu me chamo Lilian Mengel, apresentadora do programa, e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, colaborando para agregando conhecimento na vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, você que nos acompanha de qualquer lugar desse Brasil. E hoje, mais um episódio do Metamorfose Empreendedora, nossa série especial do mês de abril. Quero que vocês saibam que esse aqui é um espaço criado para inspirar, fortalecer e compartilhar histórias reais de mulheres que decidiram trilhar o seu próprio caminho no empreendedorismo. Então, sem mais demora, vamos dar início a essa troca incrível. E no episódio de hoje, temos uma convidada que traz uma trajetória inspiradora e um olhar único sobre o empreendedorismo na área da saúde e do bem-estar. Isso é inédito aqui no programa Metamorfose Financeira. Nunca antes houve um profissional nessa área da saúde e do bem-estar. E essa minha convidada, ela é psicóloga e sexóloga, olha, muito diferente, com atuação em atendimento clínico, individual, casal e familiar. Ela é formada desde 2014 e também pós-graduada. Possui 2 especializações em sexologia, além de estar atualmente cursando mestrado em sexologia e terapia de casal. A nossa convidada também é palestrante nacional e internacional. E escritora também, olha quantas qualidades, né, essa minha convidada tem. Tendo contribuído com o capítulo do livro Aprendendo Psiquiatria no Cinema, e também autora da obra Sexo Doloroso. Será que tem o vaginismo? Hoje, ela vai compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória no empreendedorismo, os desafios da sua profissão e como ela tem impactado a vida de tantas pessoas através do seu trabalho extraordinário. Eu estou falando da querida Fabiana Bacelar. Fabi, seja muito bem-vinda ao programa Metamorfose Financeira. Muito obrigada, Lilian, obrigada pelo convite. Olá a todos os ouvintes, né? Eu acredito que inspirar é o nosso papel, né? E mostrar que de qual forma, né, nós conseguimos superar os nossos obstáculos, né? Porque é necessário superar os nossos obstáculos para que nós não assim, que a gente não fique naquele lugar da sabotagem e muito menos da procrastinação. Fábio, muito obrigada pela tua presença, pela disponibilidade do tempo. Eu admiro muito o seu trabalho, sou sua fã. Conheci a Fábio, gente, o ano passado, no finalzinho do ano, em um evento da Liga das Valiosas, onde a Fábio foi palestrante. E eu fiquei encantada com o seu conhecimento, por ser tão jovem e já ter tanta bagagem. Então, parabéns, viu, pela sua dedicação. Você com certeza é uma mulher que faz a diferença na sua geração. Já fez a diferença na minha vida e eu tenho certeza que você vai muito, muito longe ainda. Imagina, tão jovem, já palestrante nacional, internacional. Que alegria, né? Poder ser, na verdade, que alegria poder ter você aqui com a gente hoje, passando a sua experiência e a sua bagagem com a gente. Então, o programa Metamorfose Financeira já começou e agora que a gente já conhece um pouquinho mais da trajetória da Fabi, a gente sabe um pouquinho, óbvio que ela vai falar mais aqui pra gente, e eu quero entender melhor, Fabi, como foi a sua decisão de empreender, como que surgiu a ideia da sua profissão, como que você decidiu, agora eu quero ser psicóloga, porque a gente sabe que nem sempre esse caminho do nosso propósito, da nossa carreira é planejado. Às vezes Exatamente. acontece de forma inesperada. Então, conta aí pra gente como que foi esse início do seu propósito, da sua trajetória profissional. Então, eu falo que não tem como começar, né, falando sobre a minha trajetória, sem falar, né, que eu estava, né, morando no exterior, onde eu cursava, né, o curso de economia. E quando eu estava fazendo o curso,
eu tive uma matéria que eu poderia escolher entre direito e psicologia. E aí acabei, né, escolhendo essa matéria de psicologia, onde eu me apaixonei. E aí realmente ali, né, eu já amava economia, gostava muito, mas ali eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas além, né, ainda mais, né, com essa profissão. Então eu fiz, né, migrei aí essa área e, gente, como que pode, né? Assim, eu cada vez mais fui me identificando, né? Então, isso é um papel muito importante de você identificar e ser feliz com aquilo que você faz, né? Então, sim, às vezes, Lilian, eu já peguei muitos pacientes que chegam no meu consultório com dificuldade, falam, Fabiana, no meio do curso, eu não sei se é isso que eu quero. Às vezes, formado, eu não sei se é essa escolha. Muitas vezes, e eu já tive pacientes que depois me agradeceram, porque falaram, Fabiana, eu não quero esse curso. E depois que a gente foi conversando na terapia, ela falou, gente, eu só estava na área errada, né? Então, ou seja, eu estava ali naquela mesma profissão. Então, muitas vezes, não necessariamente como eu, você vai precisar modificar a sua área, né? Mas muitas vezes você está ali só uma parte da área, né, que você formou, de uma forma que não está te inspirando, não te está ali gerando ali um prazer e um bem-estar. Então, quando eu comecei psicologia, eu ainda com pé de economia, sabe, Lilia? Eu ainda achava que era RH. Então, assim, fui, né, fazia, como se diz, eu ficava inspirada, né, com aquelas psicólogas, né, do RH e tal. Falei, gente, já posso, né, aproveitar que eu já sei economia e poder estar ali em empresas. Só que eu fiquei muito feliz com uma das minhas entrevistas de emprego, que uma moça da RH, psicóloga, após o teste, né, e toda aquela avaliação, ela disse, olha, você não está apta a essa vaga, porque, né, ou seja, você não é de RH, né, você é clínica, né, então assim, você está demonstrando mais movimento do que ali o RH, né, ou seja, aquilo que é trabalhado nas empresas. Então eu fiquei encantada e fiquei muito agradecida, né, tem pessoas que falam, nossa, mas ela te deu um não. Pois é, mas nem todos os nãos, eles são realmente nãos, né? Então nós precisamos avaliar melhor. E aquilo ali para mim foi um sim, porque aí me direcionou a entender que eu seguiria muito bem a minha carreira dentro do consultório, né, clínico, que em sua maioria, né, não é fácil e as pessoas têm uma certa dificuldade, né, voltado para a área da saúde, mas que fez todo sentido permanecer. Ai, que legal, é incrível como Deus planeja as coisas, como Ele faz, né? Ele é perfeito em tudo que faz. Tu vê, você tinha a opção de escolher entre psicologia e direito, e você escolheu psicologia. E se encontrou o teu propósito de vida, e dá para ver que realmente você é uma pessoa que ama o que faz, que vive o propósito por conta da maneira que você se expressa, a forma como você ensina, como educa, e também por todos esses requisitos e atribuições que você já conquistou ao longo da sua jornada. Isso prova que você realmente está no caminho certo e que desempenha um bom trabalho. Então, isso é muito bom e demonstra a perfeição de Deus em traçar os nossos caminhos. E que também não tem um modelo pronto. A gente não sai da escola e obrigatoriamente já vamos nos deparar com o nosso propósito de vida, com a nossa profissão, com aquilo que a gente vai fazer o resto da vida. Eu, por exemplo, me encontrei depois dos 30 anos. Então, cada um tem um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo não é igual para todo mundo. Sim, e eu falo, Linha, que é experiência, né? Então, ou seja, por isso que eu sempre falo, se você tem a possibilidade de fazer estágio, de experimentar áreas da sua formação, faça, né? Porque isso faz com que você gere conhecimento. Você já fala assim, olha, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu me identifiquei, o que eu não me identifiquei, né? Então, isso tudo faz muito parte ali da nossa construção, né? Exatamente, Fábio. E como nós estamos falando de empreendedorismo, eu acredito que essa nossa fala aqui já está inspirando muito as mulheres. Você sempre trabalhou como empreendedora ou alguma vez você trabalhou como CLT?
Então, sim, eu trabalhei como CLT, poucas vezes, mas trabalhei, até mesmo no período de faculdade ali, e também formada, lembrei aqui também, né, de uma instituição que eu trabalhei CLT, e depois eu como que vai construindo aquele passo, né, na nossa vida, de você falar assim: "Olha, eu quero trabalhar no consultório". Então, assim, depois que eu fiz essa escolha da troca, né, em vez de ser RH, escolha do atendimento clínico, eu entendia que eu precisava ir para o consultório. Mas o consultório na saúde não é fácil, né, porque, você precisa ter vamos pensar assim, uma clientela para bancar esse lugar, né, toda uma estrutura. Nós profissionais da saúde podemos sublocar, né, espaços, mas existe toda uma logística para isso. Então, eu trabalhei no CLT, meio como se fosse ali uma preparação, tentando já fazer essa transição, né, então seja para a área clínica. E aí, eu acabo fazendo essa transição. A minha mãe já era, né, ela sempre foi uma profissional autônoma e sempre me inspirou bastante, né, então, ou seja, eu entendia que existiam suas dificuldades, né, ali os seus obstáculos, mas eu acreditava que fazia muito sentido na minha vida. E após, né, ser mãe aí que fez muito sentido, mas ainda assim, né, esse trabalho. E essa caminhada, ela foi muito interessante porque essa transição ela nunca é fácil, né? Então, eu comecei com a ajuda da minha mãe, né, então, ou seja, ela tinha um espaço, aí dentro do espaço dela, eu criei uma sala do consultório. Eu lembro que eu tenho a foto até hoje, sabe, que a sala era tão pequenininha, e eu já quis começar atendendo o casal. Então, tinha de 2 poltronas, e a sala era bem pequenininha, então, assim, a gente precisava sentar pra gente poder fechar a porta, né, uma coisa assim. E eu lembro que, foi algo, que gerou ali um custo, que foi ali com uma certa dificuldade, mas eu consegui. E aí, gente, é tão lindo, porque com 6 meses eu já saí daquele espaço, então sem fazer melhoria, sem fazer nada. Então, assim, eu falei, não deu nem tempo. Com 6 meses eu já fiz a troca ali para sim, uma sala, né, num prédio, né, com um porteiro e tal, foi bem interessante esse passo, né. E desse passo eu só fui ali, desenvolvendo para outras clínicas, também, para o atendimento online, né, no período da pandemia, e após a pandemia, vieram ali, né, as palestras e os atendimentos online, e acabou que eu fiquei ali nesse lugar, né, do atendimento online, podendo estar em vários lugares, né, porque acabo estando em outros estados, então a gente consegue conciliar tudo. Ai, que legal. É muito bacana, assim, olharmos para trás e ver a evolução que a gente teve. Eu também, quando comecei, eu lembro que o meu escritório era debaixo da escada na minha casa. E a gente olha para trás e vê, poxa, olha a evolução que eu já tive, porque é bem como falam na internet, comece onde você está e com o que você tem. E aí você vai aprimorando, porque de fato nunca vamos estar preparados para iniciar. E você me lembrou, Lilian, como você falou assim: "Ah, comece com o que você tem". Então o que que eu fiz? Como eu não tinha espaço, eu também, recebia muito pouco pelos atendimentos, eu comecei a atender na casa da pessoa, no espaço da pessoa, né. Então Interessante. eu lembro que foi assim, foi tentando essa, mobilidade ali sem ter grandes custos, né, para que eu começasse e pudesse, né, ter ali o meu espaço para atender as pessoas. E provavelmente, Fabi, esse período era um período antes da pandemia que não tinha, nós não tínhamos essa questão do online ainda. Sim, eu falo que, a pandemia ela trouxe essa percepção das pessoas, né, que o atendimento online ele tem uma qualidade tanto quanto o presencial, né, então assim, eu atendo pessoas de fora de outros estados, de outros países, e como que a gente consegue ali um bom e excelente resultado ali com os pacientes, né, independente da modalidade, porque existe a entrega desse paciente, né, então existe esse estar do paciente ali naquele momento, né. Então eu acredito que,
as pessoas começaram a ter esse olhar da permissão e da possibilidade, e até mesmo do deslocamento, né, Lilian? Porque o presencial, ele te, né, solicitava que você tivesse um período antes do deslocamento, um período pós-deslocamento. Então, ou seja, existia ali uma gestão, e hoje você tem ali a tranquilidade, você não precisa sair ali 1 hora antes, não, 20 minutinhos antes da sessão, você já está se organizando ali para entrar ali no seu processo, né? Agora eu achei uma coisa muito interessante que talvez seja importante a gente falar para os nossos ouvintes, se tu não se importar. Quanto tempo que tu tá trabalhando como empreendendo e qual é a tua idade? Se não tiver Sim, imagina! Gente, eu sou muito feliz, assim, com toda essa trajetória. Eu tenho 34 anos, faço 35 esse ano. É, e a outra pergunta, a idade? quanto tempo que você está Sim. trabalhando atuando como na sua área? E é engraçado porque, assim, eu me formei em 2014, né? Então, ou seja, vou completar ali 11 anos, né? Então, já tenho 10 anos de formada e também 10 anos na profissão. Então, olha que interessante. Após formar, eu falei, não, eu vi muitas colegas, né, não entrando na área com uma certa dificuldade, falar, vou tentar outra coisa e tal. E eu não, muito insistente ali para entrar na área. Então, ou seja, foi assim logo. Eu acho que talvez eu já fazia estágios, né? Mas quando eu me formei, eu já tinha finalizado os estágios. Às vezes já era aquele lugar que eu queria fazer uma transição. E aí então eu comecei o trabalho dentro, né, da psicologia e nunca mais parei. Então foi muito feliz com esse lugar de não só já estar na área nos estágios, isso me possibilitou ter, né, essa maior entrada no mercado, conhecer pessoas e logo conseguir ali um trabalho na área. Mas não foi fácil, né? Mas eu acho que esse lugar de ser destinada ali, falar, não, eu quero, obstinada, né? A falar assim, não, eu quero, vamos tentar ali várias formas. E aí acabou que, né, quando eu comecei, eu não parei mais. Olha, parabéns. E por que eu fiz essa pergunta para você? Porque às vezes as mulheres elas observam pessoas de sucesso, outras empreendedoras, admiram, e aí elas se sentem inferiores e pensam, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca. E não, é totalmente possível. Então, você é super jovem, já tem todo esse sucesso, e eu acredito que vai ter muito mais ainda, que Deus te abençoe, que tenha muito, muito, muito mais sucesso. Então, é possível para todo mundo. E o que você falou é muito importante. A persistência é a marca do empreendedor de sucesso, da empreendedora de sucesso. A persistência é não desistir. É não Sim. desistir. E uma coisa que você me lembra, assim, também falando sobre essa persistência, é que muitas vezes, assim, a gente encontra pessoas que estão persistindo em algo que está mal planejado, né? Que está mal direcionado. Então, eu sempre trago isso para as minhas pacientes. Não é o que você escolheu e não é o caminho que você escolheu. Mas, às vezes, a falta de planejamento está fazendo com que você ali não consiga alcançar seu objetivo. Por exemplo, hoje, como você falou, idade, né? Os meus pacientes, eu falo, gente, não tem idade. Eu tenho pacientes há 70 anos ainda trabalhando na área. Eu tenho uma paciente que aos 60 acabou de sair da faculdade, né? Eu tenho um de 50 que começou a estudar novamente. Então, assim, eu falo que a idade, ela está na nossa mente e que Exato. precisa ser renovada, né, Lília? E a terapia, ela nos ajuda a isso, a começar a tirar ali preconceitos e começar a desenvolver, porque você tem idade e você tem desenvolvimento e você tem capacidade. Enquanto você tem essa capacidade, existe muito para você fazer, mas às vezes quem te sabota é você mesmo. Eu acredito que na maioria das vezes nós somos os nossos piores inimigos. O inimigo está dentro de nós. E essa questão da idade é totalmente mental, porque tem pessoas de 50 anos que se consideram que tu olha para a pessoa, tu imagina que a pessoa está na flor da idade, porque ela tem muita força de vontade, muito ânimo, faz muitas coisas, é super jovem, não fica reclamando, porque tem muita gente que fala assim: eu já sou um velho de 50, de 60 anos, eu já não sei o quê. A pessoa se coloca naquele lugar. Então,
principalmente para empreender. Não importa a idade. Quando você encontra o seu propósito, a idade fica apenas em segundo plano. Exatamente. E o empreender, Lília, é muito entender, o que você, quer, né, porque isso é muito importante, porque hoje a gente ouve e tem muitas informações de várias áreas. E aí, às vezes, você fica perdido. Aí você vai fazer o que as pessoas estão fazendo, sabe? Esse, às vezes, é o nosso maior erro. Por quê? Porque, às vezes, você vai fazer uma coisa que a pessoa está fazendo, mas, às vezes, ela gosta daquilo. Mas aquilo ali não te atrai, né? Então, realmente, às vezes, não vai fazer sentido para você. Às vezes, uma pessoa é tímida, e aí, viu uma pessoa que é extrovertida, né? E vice-versa. Não, existe papel para cada um. E aí, o que que acontece? Às vezes, a gente não percebe também, né? A dificuldade que as pessoas têm. Porque eu falo que, muitas vezes, né? Aquilo que é postado nas redes sociais é o seu sucesso, né? Mas o quanto de desespero e o quantas vontades, né? Já te deram ali de desistência, de falta de ânimo. Às vezes as pessoas não contam para as outras, né? Exatamente. O sucesso não é a conquista. O sucesso é aquele momento que tu teve vontade de desistir e não desistiu. O sucesso é aquele momento que tu teve vontade de jogar tudo pro alto e não jogou, porque foi esse momento que te levou no final, que te levou Exato. até o final. E, Fábio, a gente falou sobre desafios, sobre persistência anteriormente, e a gente sabe que realmente empreender tem muitos desafios. Nem tudo são flores, pelo contrário, as dificuldades elas fazem parte da construção de qualquer negócio. Então, qualquer negócio, inclusive as pessoas que são milionárias, multimilionárias, que têm sucesso, elas mesmas quebraram várias vezes, elas fracassaram várias vezes, mas elas não desistiram. Então, eu quero saber de você, durante essa sua trajetória, essa sua jornada, qual que foi, se você pode citar para a gente, um desafio que você enfrentou e como que você superou esse desafio? Então, eu falo que na minha trajetória eu tive, vários desafios, né, então, ou seja, o meu primeiro trabalho, na psicologia, como você me perguntou, foi CLT, e essa dúvida, né, largar o CLT e ir para o autônomo, né, o CLT é certo, e o autônomo é uma construção, né, então, assim, me fiz muitas vezes essas perguntas, mas existia algo em mim que estava assim, né, movimentando, estava ali, como se diz, agitada, né? Então, ou seja, não estava ali querendo ficar ali naquele mesmo trabalho, com aquela mesma rotina. Então, eu estava buscando e acreditando nisso. Então, eu acredito que a maior dificuldade foi lá no início, foi começar a divulgar o meu nome, começar a iniciar os atendimentos, conseguir, eu acho que simplesmente se sustentar pelo custo da sua formação. Eu acho que esse é o maior trabalho e dificuldade que uma pessoa encontra quando ela vai empreender. Por quê? Porque muitas vezes ela fala, ai, eu estou investindo, mas eu não estou recebendo retorno, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu paguei para trabalhar. Sim, no meu início, eu também paguei para trabalhar, né? Então, ou seja, aquilo que eu ganhava, eu acabava gastando com transporte, com alimentação, né, materiais ali para o trabalho. Ou seja, muitas vezes eu não recebia muito, ou não sobrava muito. Mas eu acreditava que ao plantar, ao desenvolver esse trabalho, eu colheria. Então, ou seja, foi assim, trazendo esse lugar de me posicionar, de trazer network, né? Então, ou seja, conhecer outras pessoas, fazer com que as pessoas conhecessem também o meu trabalho, que gerassem aí essa indicação. Então, foi um trabalho, sim, com muitos obstáculos, que manter uma agenda, né, na área da saúde, porque os pacientes, eles vêm, tem alta, e aí eles vão embora, né? Então, ou seja, eu falo que no nosso consultório, principalmente na área da saúde, você vai precisar o quê? Sempre estar mantendo o quê? Novos pacientes, que normalmente vêm indicado por aqueles pacientes que já finalizaram o processo com você, ou novos ali, né, dentro
daquele marketing, né, dentro daquele desenvolvimento, e que na época o marketing não era, né, como hoje, né, Não. antigamente era bem mais complexo, difícil ali, e até mesmo é, bem mais lento, né, vamos dizer assim. E, Fábio, ao longo da nossa jornada, nós tomamos muitas decisões e algumas delas podem mudar completamente o rumo do nosso negócio e até mesmo da nossa vida. Qual foi uma decisão assim que você tomou que você considera ter sido a decisão mais difícil, que você precisou tomar como empreendedora? Eu acredito que foi fazer essa transição do presencial para o online. Por quê? Principalmente porque nós fomos pegos ali de surpresa, né, com aquela pandemia, com novas possibilidades, e a gente estava ali muito acostumado, né, o frequente nosso era o presencial. E até é interessante, porque eu tinha uma colega que trabalhava só online, e eu falava: "Meu Deus, como que ela consegue, né, sobreviver somente atendendo online?". Então, assim, e é engraçado que a gente não tem ali, a gente fica com dúvida, a gente fica insegura, porque é um mercado novo, é um mundo novo. Então, assim, me deu muita dúvida, né? Ou seja, não aparecer para as pessoas, não estar ali todos os dias no consultório, atendendo os pacientes. Ah, será que eles não vão querer? Será que eles vão aceitar as adaptações e as mudanças? Será que eles vão, né, procurar outro profissional que atenda presencial? Então, existem muitos e se, né, e será na nossa cabeça, e muitos medos, mas com esse período de pandemia, eu também me vi numa possibilidade de viver um algo a mais também. Então, assim, ter uma qualidade de vida, mudar de estado, né? Então, ou seja, buscar ali novas possibilidades. E que o online me facilitaria, né? Então, ou seja, eu falei, é uma virada de chave aí, e que deu muito certo, mas sim, tivemos obstáculos, né, mudança de estado, tivemos obstáculo, né, nessa troca ali do presencial para o online, mas eu percebi que fez muito sentido para minha trajetória. Muito legal, porque eu lembro que falavam, esse agora é o novo normal. Para ver como sempre, em todas as situações que a gente passa ruins na nossa vida, a gente consegue tirar aprendizados e extrair algo bom disso. E a pandemia é a prova, porque o marketing, como você mesmo mencionou, era totalmente diferente. Com a pandemia, isso mudou, acelerou um processo que talvez levaria muitos anos para que se concretizassem. E realmente foi um desafio, porque existem, ainda hoje, existem pessoas que não gostam de nada online. Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa, porque o meu atendimento hoje também é 100% online. Eu nunca atendi presencial. Olha para você ver. E ainda tem pessoas que preferem, porque uma pessoa falou para mim, a minha mãe, ela não gosta de online, ela gosta, tudo que ela faz, ela gosta de presencial. Então, tem pessoas que ainda preferem, mas o caminho se abriu para essa nova oportunidade e facilitou a vida, principalmente para nós mulheres, que temos muitas vezes marido, filhos para cuidar, isso facilitou. Imagina você poder trabalhar da sua casa, empreender da sua casa, principalmente para nós prestadoras de serviço. Sim, mas também para muitas mulheres, foi uma dificuldade e é uma dificuldade muito grande, porque eu atendo hoje muitas empreendedoras, mulheres, que têm essa dificuldade em saber separar o momento em que você está em casa para organizar, para lavar, para cozinhar, e o momento que você está trabalhando. Então, isso também oriento muito as minhas pacientes em relação a gerar ali um foco. Então, se você está no horário do expediente, você vai o quê? Produzir. E aí você está fora do expediente, você vai desligar o seu celular, colocar no modo de dados, então agora você está ali realizando as tarefas do lar, estando com a família, estando em outro ambiente. Então, ou seja, nós também precisamos, tivemos que aprender esse lugar de separar. Então, separar um momento na casa, separar um lugar na casa e separar um horário ali de produção. Porque senão as pessoas elas acabam o quê? Fazendo com que
aquilo ali fica tudo muito misturado, né? Muito confuso. E aí, em vez de gerar produção, gera mais frustração e decepção, dizendo, eu não consigo, eu não sou capaz. E não, sim. Só que às vezes vamos dizer assim, o processo e o planejamento, que às vezes está ali tendo necessidade ali de um certo ajuste. No primeiro programa do mês de abril, né, que iniciamos a série Metamorfose Empreendedora, eu e a Mayra, que foi a minha primeira convidada, nós falamos sobre esse desafio de empreender, de trabalhar online em casa e conseguir conciliar com as atividades de casa da mulher, né? Porque nós lavamos, passamos, cozinhamos. E aí que entra a questão da disciplina, que é importantíssimo. E como você falou, separar as coisas. Agora é hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Agora é hora de cuidar da casa, é hora de cuidar da casa. E quando se tem filhos, eu acredito que o desafio ainda é maior. Mas a gente precisa lidar com isso. Porque, por exemplo, se eu trabalho no CLT e eu preciso sair de casa para trabalhar, também é difícil. Também tem ali as dificuldades. Porque muitas mulheres, poxa, eu queria ter a oportunidade de trabalhar em casa, ficar com meus filhos, enfim, cuidar da minha casa. Mas aí também tem dificuldades, então a gente precisa aprender a lidar com elas, né? E ter Sim, e disciplina. também entender muitas vezes, Lilian, que às vezes a mulher ela quer buscar empreendedorismo porque alguém é empreendedora, sabe? Porque assim, eu também acredito que existe muito um perfil, né? Existem perfis sim de pessoas que são felizes trabalhando ali no CLT, que gostam ali, né, daquela rotina, gostam de ter ali aquele valor certo de todo final do mês, e tá tudo bem. Só que muitas vezes é importante a gente entender isso, porque senão às vezes a pessoa que gosta ali de CLT, né, tá ali dentro desse lugar, fala, então agora eu vou empreender. Mas espera aí, se não existe dentro de mim esse sonho, esse planejamento e esse propósito, entender que a empresa, você que faz tudo, que não é segmentado igual a empresa que provavelmente você trabalha, então você vai entender que existe sim um trabalho maior, porque você é o marketing, você é aquele que faz, você é aquele que corre atrás de muita coisa. Então, ou seja, mas entender que a longo prazo, isso sim gera benefícios. Mas é importante a gente entender esse lugar. Peraí, o que eu quero para mim, né? Que foi um pouquinho antes que eu trouxe aí, né, na nossa conversa. Exatamente. E é uma mudança de rotina, de estilo de vida. Então, são muitas mudanças. E, claro, não é para todas, né? A gente está falando aqui de uma empreendedora, por exemplo, que presta serviço, tem serviço para oferecer, porque tem outro tipo de empreendedorismo, por exemplo, quem vende produtos, enfim, não tem talvez essa liberdade geográfica que a gente tem disponível, mas ela enfrenta outros desafios também. Então, a gente tem que, independente da nossa área de atuação, aprender a conciliar tudo, a lidar com os desafios, porque realmente a mulher ela tem um papel na sociedade muito impactante. A gente faz várias coisas. Imagina ser mãe, esposa, dona de casa e ainda empreendedora. Então, são muitos desafios. E eu acredito que você deve atender muitas mulheres que entram em conflito, né, Fábio, com essa questão. Sim, eu falo que eu atendo muitas mães, né, que sentem conflito independente se trabalham com CLT ou autônomo, né, porque fala, nossa, Fabiana, eu me sinto muito cansada, eu me sinto muito exausta, eu sinto que às vezes eu não consigo estar tanto tempo com o filho, né, então, ou seja, e aí precisa administrar apenas ali pouquinho, né, o final de semana, que é bem ali escasso para tanta coisa que ela gostaria de fazer. Então, eu atendo para a gente, sim, otimizar tempo, otimizar algumas coisas para que a gente gere o quê? Um bem-estar na família. E atendo também muitas mulheres que têm esses conflitos entre como empreender da melhor forma, né? Como você trouxe, como conciliar todas as áreas da mulher, né? Porque essa mulher empreendedora, essa mulher que ela não só pode ser mãe ou não, ela é o quê? Ela é irmã de alguém, né?
ela é filha de alguém, então existe um lado familiar, às vezes ela estuda, às vezes ela se capacita, então tem tantas áreas. Só que o que também eu vou ensinando para as minhas pacientes, Lília, é que às vezes a tendência nossa é pegar um tanto de coisa de uma vez. E aí, realmente, às vezes você sente de, nossa, eu não estou dando conta, mas realmente eu não me planejei. Então, às vezes é preciso que eu faça mudanças pequenas para que essas pequenas mudanças vão se tornando ali maiores. Então, ou seja, isso também é muito importante, ter ali a consciência da mudança, porque senão a pessoa, ela pega muitas mudanças, tá, eu quero fazer, vou fazer tudo de uma vez. E aí, de repente, ela não mantém a constância, e isso faz com que ela gere ali desânimo e desinteresse. Inclusive, com tantas responsabilidades que a mulher tem, manter o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional se torna outro desafio. A gente só está falando de desafio, né? Tá até redundante, mas é porque realmente é um desafio atrás do outro, é luta atrás de batalha, que nem dizem por aí, mas como a gente sabe, é assim que se constrói uma jornada de sucesso. Não, não é tudo maravilhoso, tudo um mar de rosas, enfim. Quais os hábitos, Fábio, ou estratégias que você aconselhariam às mulheres, né, que empreendem, hábitos e estratégias que vão ajudar elas a manter esse equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, entendeu? Porque eu acredito que seja algo muito difícil. Sim, e assim, começando pegando um pouquinho do gancho, né, Lilia, em relação ao financeiro, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou é, independente, da sua conta bancária, faça ali uma poupança. Retire o que é o movimento do caixa, né? Então, ou seja, muitas empresas hoje e empreendedoras, elas têm uma grande dificuldade em ter o quê? Um financeiro para girar novos produtos, mais mercadorias, ou maior desenvolvimento, ou, né, pagar ali algum custo que ela gostaria. Então, a primeira coisa é, Fabiana, mas eu ainda ganho pouco, não tem problema. Tira do pouco que você tem, mas você está tirando. Então, isso faz diferença, você está poupando. E dentro dessa poupança, você vai gerando o quê? Sim, possíveis pensamentos sobre investimento, possíveis pensamentos sobre, né, aumentar ali a quantidade de produtos, processos do seu trabalho. Então, assim, porque muitas empresas, né, Lília? Muitas empreendedoras, elas falam, olha, minha maior dificuldade está aqui no financeiro. Então, ou seja, eu preciso administrar, né, esse lugar para que eu possa ter maior facilidade. Falando do equilíbrio emocional, eu falo que uma estratégia que eu dou ali aos meus pacientes é crie um horário para que você desligue o seu celular no modo de dados, para que você desligue o modo de dados e você consiga estipular. Esse é o horário que eu estou trabalhando. Este é o horário que eu estou com os meus filhos. E você sim, aqueles ouvintes, né, que estão aí tentando falar, nossa, eu vou colocar isso em prática. Não é fácil, mas não é impossível. Porque você vai perceber, né, como a gente ouve aí bastante sobre uma dependência do celular, uma dependência das redes sociais. Então, a gente vai começando o quê? A desenvolver uma menor dependência nessas redes sociais. Para que a gente se conecte com as pessoas, para que você sente na mesa e coloque lá a regra do não celular. Né? Então, coloca ali uma caixinha, coloca o celular de todo mundo da família e vocês vão viver ali o momento em família. Né? Então, ali assistindo um filme, não tem problema, o celular também tem que ficar nessa caixa. Porque às vezes você fala assim, vou chamar a pessoa para fazer alguma coisa. Mas essa pessoa está com você, só o corpo, porque a mente não está ali, ela está mexendo no celular. Então, uma coisa que tem tomado o nosso tempo é essa questão das redes sociais, né, do celular, do desequilíbrio do momento a gente utilizar. Então, isso pode auxiliar essa empreendedora. Uma outra coisa que me auxiliou bastante, Lilia, foi sempre ter e ouvir histórias inspiradoras. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? É entender que, primeiro, que é possível, que a vida real, sim, ela é capaz que a gente alcance, sim, os nossos objetivos. Mas, para isso, sim, entender que existe um processo, existe ali um caminhar que vai sendo ali de formiguinha, mas que daqui a pouco não é mais formiguinha, né? Mas nós precisamos começar esse trabalho. E quando eu falo sobre essa constância, né? Então, ou seja, entender que ouvir histórias de sucesso te inspira.
te faz acreditar na possibilidade, te faz dizer assim: nossa, eu também posso fazer isso, nossa, eu vou fazer aquilo. E aí, quando você disse, Lília, sobre na minha trajetória, por exemplo, eu comecei a escrever o meu primeiro livro porque o meu avô, ele deixou um legado para mim, ele já havia escrito 3 livros, né? E eu Uau! falei, gente, e com 91 ele estava tentando, né, escrever o quarto. Então eu falei, gente, um legado que ele me deixou e que eu gostaria de continuar. Mas eu não continuei pensando num tema qualquer e apenas escrevendo, não. Foi o momento certo, a hora certa, o tema certo. E aí começaram ali brotar ideias, né? E os livros começaram a ser produzidos, né? Ah, quando eu penso em relação à palestra, né, tanto empresarial quanto palestra nacional ou internacional, também foram inspiradas por pessoas que eu acreditava e que estavam chegando lá também. Então, eu acho que é esse lugar, porque é uma ideia, é um insight que você fala assim, nossa, eu posso fazer isso também. Eu preciso o quê? De estratégias, técnicas, para que eu entenda em que lugar que eu posso começar a desenvolver. Então, eu acredito que histórias inspiradoras nos mostram que nós temos capacidade. Só que, às vezes, nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos acreditar na gente, aumentar a autoestima, né? Desenvolver ali alguma habilidade mesmo, né? Que você precisa ali para desenvolver, para que você alcance o seu objetivo. E uma estratégia muito importante, né? Para fechar aqui as estratégias, eu acho que é criar a sua meta a curto prazo e sua meta a longo prazo. A meta a curto prazo, eu sempre falo com meus pacientes que é até 6 meses. E a meta a longo prazo é de 1 ano, 2 a 5 anos. Então, isso é muito interessante. Eu falo com eles assim, gente, faça uma escada. A sua meta, né, para aqueles que estão nos ouvindo, pegue ali um papel em branco, seu caderno, faça uma escada. E a cada degrau, são ali, vamos dizer assim, uma estratégia e um lugar que você quer alcançar. E a sua meta está lá em cima da escada. Porque, Lília, como você disse, às vezes nós não valorizamos primeiro aquilo que nós temos, aquilo que conquistamos. E só estamos buscando mais e mais. Então, nós também precisamos ter essa percepção e gratidão de olhar para trás e falar o quanto eu já construí, o quanto já foi desenvolvido e o quanto eu ainda tenho força, ânimo. Porque se a força e o ânimo está desanimando, eu preciso o quê? Buscar me conectar, me renovar, me inspirar para continuar tendo mais força. E também não andar com aquelas pessoas, ouvir aquelas falas dizendo: ah, você não é capaz, ah, desiste, né? Ah, não, isso aí não dá dinheiro mesmo, não. Ah, não sei o quê. Não. Tudo, você precisa fortalecer os seus pensamentos positivos, dizendo: eu preciso manter a constância. Porque o que eu faço hoje, eu melhoro, melhoro e desenvolvo. Para que lá na frente você vai entender, eu mantive a constância. Agora, se às vezes eu pego tudo para fazer, realmente fica mais complexo e difícil de manter e continuar aquilo que eu gostaria de planejar e de chegar ali no final. Uau! Muitas estratégias riquíssimas. E essa última que você falou foi incrível. A gratidão é a base de tudo. A gente precisa ser grato pelo aquilo que a gente já tem, já construiu, já conquistou, para que a gente venha ter mais. A própria palavra de Deus fala: seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Ser fiel é ser grato. Também é ser grato. E a primeira dica também eu amei, que foi que você falou ali das finanças. Realmente, a mulher que tem o financeiro estabelecido, estruturado, ela consegue ter mais paz e consegue equilibrar melhor a vida pessoal e a vida profissional. Porque a maioria das pessoas encontram desafios e acontece o desequilíbrio por quê? Porque não tem controle e tudo aquilo que eu não posso medir, eu não posso gerenciar, então não há um gerenciamento correto daquelas finanças e o dinheiro nunca dá, nunca é o suficiente, e aí por isso a pessoa precisa sacrificar o momento com a família para ter que trabalhar. Por quê? Porque não tem o controle. E às vezes a pessoa não tem o controle porque não tem a orientação, não sabe como fazer. E é aí que entra o meu trabalho como educadora financeira, que é ajudar essa mulher a organizar. Então, você que está nos ouvindo, e o seu trabalho é
relacionado a isso, esse desequilíbrio na sua vida é por conta do financeiro da sua empresa, das suas finanças pessoais, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Todas as dicas incríveis, a questão do celular ali também tem destruído muitas áreas da vida, esse uso exagerado das redes sociais, as pessoas perderam o controle. Então, eu, quando era criança, eu ouvia falar que haveria um dia em que a máquina dominaria o homem. E esse dia chegou. Então, domina quem deixa ser dominado, né, Fabi? Então, é muito importante a gente ficar atento a tudo aquilo que está roubando a minha energia, que está roubando a minha atenção, porque se eu não estou tendo o resultado que eu quero, eu preciso olhar e observar e analisar, ao invés de desistir, ao invés de colocar mais dificuldades, ao invés de para cada solução encontrar um problema. Vamos olhar o que está acontecendo. E procurar ajuda profissional. Eu acho que isso é muito interessante, porque quando nós estamos com um desafio, com um problema, a nossa tendência é só olhar para aquilo. A gente fica fissurado e a gente não consegue observar as oportunidades. Agora, quando a gente contrata, quando a gente abre a nossa visão, sai um pouco da ignorância, entende que, opa, eu preciso de ajuda de alguém, seja para resolver um problema financeiro, seja para resolver um problema emocional, as coisas se resolvem, porque a outra pessoa, ela vai enxergar de fora, porque eu escutei algo incrível, até em um dos programas aqui, um convidado falou que quando a gente está dentro de uma garrafa, por exemplo, de refrigerante, a gente só consegue enxergar o lado de dentro do rótulo. Quem está fora enxerga o que está escrito no rótulo. Então, a gente precisa procurar ajuda. Isso vai me ajudar a alargar a minha visão e a entender que o meu mundo não é aquele problema, que o meu mundo não é aquele desafio, e sim as oportunidades que tem para resolver aquilo. Então, são pontos importantes. Fábio, para finalizar, porque passa muito rápido o tempo, a nossa conversa está tão gostosa, muito, muito bacana mesmo. Mas para finalizar, a gente sabe que muitas mulheres que nos ouvem hoje, elas sonham em empreender, mas sentem medo de dar o primeiro passo, né? Assim como você deu o passo de sair do CLT para empreender, você mesmo falou que foi um desafio para você. Muitas mulheres sentem esse medo. Qual conselho você daria então, para as mulheres que têm vontade de empreender, mas que ainda não deram esse primeiro passo? Então, eu oriento a planejar. Então, comece esse planejamento. Então, ou seja, comece a entender onde hoje você está. Porque às vezes é uma pessoa que está endividada, às vezes é uma pessoa que não tem algo guardado, né? Então, ou seja, e para que ela comece um novo mercado, ela vai precisar ali pelo menos de um financeiro para estabilizá-la. Então, a primeira coisa, se você quer fazer essa transição, comece a poupar. Comece a pensar. E já aí você pode ir planejando. Você pode ir planejando coisas que são virtuais. Você pode planejar uma logo, você pode planejar, né, o que você gostaria de fazer, o seu ramo, o seu nicho. Você pode começar a estudar sobre isso, né? Então, isso acaba te gerando um desenvolvimento e não necessariamente que você está pondo ali, né, a mão na massa. Por quê? Porque quando você já está caminhando com aquilo, você percebe a dificuldade, os obstáculos e você vai se preparando para essa transição. Porque quando você está fazendo essa transição, você entende a importância que foi esse planejamento. Tem algumas pacientes, Lilian, que fazem esse planejamento comigo na terapia, né? Então, ou seja, elas falam, Fabiana, peraí, eu quero fazer essa transição, mas uma forma, por exemplo, ontem mesmo a paciente minha comentou comigo, Fabiana, eu estou fazendo a transição de CLT para empreendedora, mas eu estou com medo de chegar em casa, ela falou, até meu marido também fica com medo, de eu chegar em casa e rodar, e não fazer nada, né? Então, ou seja, não, como se diz, sair ali e não conseguir trabalhar de dentro de casa, não conseguir entender ali a rotina. Então, isso é muito importante. É, como você falou, criar uma rotina. Então, eu sempre explico para elas, falo, olha, você vai entender o que você vai fazer no período da manhã,
Você vai escrever o que você vai fazer no período da tarde, e você vai escrever o que você vai fazer no período da noite. Porque isso gera o quê? Um checklist. Você ir percebendo a sua produtividade. Aí você dizer, não, olha, eu estou em casa, mas eu consegui, né? Muitas vezes no exterior, Lilia, tem muitas pessoas que trabalham de cafés, né? De restaurantes, porque fala, eu preciso ficar em casa, né? E no Brasil a gente tem, né, coworks, que a gente também pode estar ali. Se você tem uma certa dificuldade em trabalhar em casa, então, vá para um lugar desse onde você sinta que você está ali focado, disciplinado. E essa transição, eu acho que ela precisa ser planejada. Esse é o primeiro lugar. Porque quando a gente gera um planejamento, a gente entende, né? Como as empresas, mesmo como você falou, Lilia, você trabalha com esse planejamento financeiro, isso é muito importante o quê? Para que a pessoa mantenha constância no investimento dela. Então, ou seja, que ela entenda que no momento ela está ali só pagando ali algumas contas, está conseguindo bancar, mas sabe o que acontece, Lilia? Muitas pacientes, às vezes, falam assim, eu comecei a empreender. Aí, quer pagar uma viagem com o dinheiro da empresa. Eu quero empreender, mas eu quero comprar né, uma coisa tal, que às vezes nem é para a empresa, com recurso da empresa. Então, o que acontece? Eu acabo não conseguindo ter o dinheiro para bancar as contas. Então, eu preciso entender que daquele valor que eu ganho, né, eu preciso retirar, que é o meu fluxo de caixa, e também para que eu possa também investir nas coisas da empresa. Então, eu preciso entender que esse pessoal, nesse primeiro planejamento, ele precisa ficar mais enxuto. Eu preciso ter ali, vamos dizer assim, ter um melhor custo, né, ali com a minha vida social, com a minha vida pessoal, para que eu possa conseguir ter um maior avanço com esse lugar de trabalho de empreender. Exatamente, o planejamento financeiro faz total sentido. A primeira coisa é o planejamento financeiro, porque a gente não faz nada, absolutamente nada sem dinheiro, principalmente no mundo do empreendedorismo. Tudo que você vai fazer, você precisa de recursos. Então, esse planejamento é importantíssimo. Fábio, muito obrigada por tantas dicas maravilhosas. Eu tenho certeza que as mulheres que nos ouviram aprenderam muito com a sua experiência, com as suas dicas e vão começar a refletir melhor sobre essa questão da persistência, do desafio, enfim. Foi uma conversa assim maravilhosa, enriquecedora e falamos sobre desafios, conquistas, né, do empreendedorismo, sobre como as decisões, cada decisão que a gente toma molda a nossa trajetória e como equilibrar a vida profissional e pessoal. Você trouxe insights valiosos para nossas ouvintes que nos acompanham e que sonham em trilhar esse caminho com mais confiança e propósito. Eu acredito que todo mundo, quando decide empreender, homens e mulheres, a gente planeja ter sucesso. A gente planeja ser bem-sucedido naquilo que a gente faz, mas, de fato, a gente precisa estar atento a esses detalhes, né? Um passo de cada vez. E a gente precisa ter compreensão e clareza disso. Sabe, agora eu quero abrir um espaço para você compartilhar suas considerações finais, falar sobre o seu serviço, como que as mulheres, enfim, porque tem homens também que nos acompanham, como todos podem acessar o seu serviço, onde encontra a Fábio hoje. Fique à vontade, por favor. Muito obrigada, Lilian. Foi um prazer estar com você. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, Fabis_PC. Lá tem todo o meu conteúdo, tem os livros, né? Os meus cursos, o material ali. Livros que tu tem, Fábio? Isso, hoje eu tenho o livro Sexo Doloroso, será que não que eu tenho vaginismo? Né? A gente também, até junho, nós vamos estar lançando, né, mais 2 ou 3 materiais que eu vou deixar aqui, né, só esse suspense. Acompanhe ele nas redes sociais, né? Vai ser muito bacana, é muito inspirador, porque às vezes a gente acha que vai parar, né? E não, né? Eu achei que eu ia só escrever um, e a gente, a princípio, esse ano, né, fecha ali com 5 materiais, né? Então, assim,
e é muito importante para aquelas pessoas que gostariam de me encontrar para atendimento clínico, né? Para atendimento ali individual. Eu atendo tanto homens quanto mulheres, né? Tanto da área da psicologia quanto na área da sexualidade. Então, ou seja, a Lilian também, né, vai deixar ali, né, os contatos, Sim. marca ali no Instagram, e aí vocês podem estar entrando em contato, tá? Então, espero ter acrescentado na vida de vocês, mostrando a possibilidade, mas também a importância do planejamento para ser bem-sucedida aí na área do empreendedorismo. Você é maravilhosa e uma verdadeira inspiração para a minha vida, viu? Parabéns pela sua trajetória. Tenho muito orgulho e para mim é uma honra ter você aqui. Eu fico sem palavras até para te agradecer. Imagina, muito obrigada, eu que fico grata. Eu fico muito feliz mesmo de ter profissionais de qualidade, pessoas de valor aqui, né, inspirando outras mulheres, porque como você falou, a gente sempre tem uma inspiração, a gente sempre busca, né, e é muito importante a gente ouvir pessoas falando sobre o assunto, e eu acredito muito no empreendedorismo, né, as pessoas se desenvolvem muito, e eu falo por experiência própria. Então, eu acredito muito no poder dessa inspiração, que a gente pode levar para as pessoas através do nosso trabalho, através da nossa fala, através daquilo que a gente faz, né? Nós somos um exemplo para muitas pessoas, às vezes a gente não imagina, mas tem pessoas que se espelham em nós. Então, eu acho isso muito interessante. E para encerrar, eu quero compartilhar, como sempre, um versículo da Bíblia que sempre tem a ver com o tema que a gente está falando, que a gente está comentando aqui no programa. E esse versículo está em Josué, capítulo 1, versículo 9. E olha só, eu escolhi, e na verdade a gente planeja aqui o programa, mas eu nem fiz todas, acho que as perguntas que. Eu nem olhei as perguntas que eu tinha te mandado, a gente foi conversando, o assunto foi fluindo, e a gente falou muito sobre desafio. E não era essa a minha intenção, mas enfim. E olha a palavra que eu escolhi para falar hoje aqui no programa. Seja forte e corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. E essa palavra está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Tudo a ver com o assunto. Seja forte e corajosa. Então, que cada mulher que nos ouviu, que acompanhou o nosso programa do início ao fim, ou que chegou na metade, enfim, que cada mulher sinta essa força dentro de si para dar os passos necessários em direção ao seu propósito. Então, essa palavra, ela nos ajuda, né, nos encoraja. A palavra do Senhor, ela vem para isso, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, gostaria de deixar essa mensagem final com vocês. E eu quero agradecer também a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui contribuindo com a evolução de vocês e agradecer ao pessoal da rádio também, que faz um excelente trabalho. Um beijo no coração de vocês, Fábio, que Deus te abençoe e abençoe a sua jornada. E Obrigada. imagina, e até o próximo programa, nos vemos lá e até mais.